meu amigo contador. Estou aqui com meu amigo, parceiro de negócios, contador Marcos, da A1 Clique. Contabilidade a um clique. Contabilidade a um clique. Ou seja, pelo que eu estou já vendo do nome, ela deve ser digital, alguma coisa digital, tá? E é isso que nós vamos querer saber. Mas, Marcos, além de contador, você foi professor universitário, já escreveu o livro ou não? Não, ainda não. Não? Então, por favor, se apresente. PDF, tô chegando lá, vou chegar no livro ainda. Então, Fernando, primeiro, obrigado pelo convite. Tá? Eu sou o Marcos, fui professor durante 4 anos e meio em disciplinas da área contábil, em 2 faculdades, uma de Americana e uma de Campinas. Foi uma experiência muito legal, tá? Hoje não leciono mais em faculdades não quero, né? Não quero. Agora eu quero me dedicar ao escritório e outras coisas, porém nessa linha, né, do escritório virtual, conforme o nome já diz, né, contabilidade a um clique, estamos online hoje. Então toda a história daqui para frente, segundo o que eu quero, será online. Dentre outros projetos, todos no mundo virtual aí. Boa. Quantos anos já na contabilidade? Trabalhando como contador? Na minha história de contabilidade, eu trabalho com isso já há 22 anos. Né? Escritório próprio eu tenho desde 2017. Então é um escritório novinho. Hoje a gente atende 70 clientes, né? Porém, o que eu acho legal falar é da história mesmo da história da contabilidade, né? Onde eu vivi a contabilidade. Em 22 anos eu passei por vários setores na área contábil. Custos, na parte de contabilidade propriamente dito, fiscal. Então a gente vem adquirindo conhecimento ao longo desses 22 anos. Só que, cara, uma coisa que eu falo para você, de 2017 para cá, que foi quando realmente eu comecei com o escritório meu, é aí que a gente aprende o que é um escritório de contabilidade. Muitos desafios e muito aprendizado também. Mas 22 anos, cara, nessa tocada aí. E hoje com o seu escritório, você trabalha com pessoas da família? Como é que foi essa jornada? Você começou sozinho? Você comprou um escritório, começou do zero? Como é que foi isso daí? Eu assumi, em 2017, uma carteira. Né? Uma carteira de um outro escritório, onde eu não me lembro exatamente o número, mas girava em torno de 20 e poucos clientes. 24, 25, alguma coisa nesse sentido. Só que se a gente puxar um pouco na história aí, 2016 para 2017, foi onde teve uma crise econômica muito grande. Só que eu já havia assumido essa carteira. Então aí, nessa época, eu assumi o escritório praticamente dentro de uma crise. E junto a mim... Um belo desafio. Muito. Muito. E junto a mim eu trabalhei com um sócio, né? Que ao longo desse tempo aí, nesse ano 2017, ele foi trilhar outros caminhos aí e eu fiquei sozinho no escritório. E aí onde o negócio começou a apertar. Por quê? Eu, antes de assumir essa carteira, eu não trabalhava aqui em Americana, trabalhava em Barueri. Então trabalhei lá durante muito tempo. Nesse meio tempo também dei aula. E quando eu assumi o escritório foi a época que eu parei com tudo. De tanto lecionar quanto trabalhar em Barueri. Por quê? Porque eu já estava com um filhinho ali de 3 anos mais ou menos. E um outro, uma menininha... Já tinha nascido já. 2 anos de diferença um do outro. Então uma bem pequenininha e ele de uns 3 aninhos. E aí eu falei, mas ou a família ou o trabalho, né? Porque não tinha tempo praticamente para nada. E aí eu decidi vir para cá e assumir esse escritório. Então quer dizer, eu não tinha trabalho fora do escritório. Não tive uma história assim de, por exemplo, parentes ou pai, tio, talvez que você trabalhe nessa área, né? Não tive, então era eu e eu mesmo. E aí sem o sócio, que na teoria seria alguém para dar um apoio ali. E nessa época eu estava com 3 funcionários, eu e mais o sócio. Com crise. Imagina. Então em questão de 6, 7 meses, eu via... Você entrou na escola de como aprender a ser um empreendedor. Como aprender a ser empreendedor e não ser dono de escritório de contabilidade. É isso mesmo.
E aí eu entrei num problema muito grande, inclusive financeiro ali. Você já herdou alguma coisa que estava numa linha descendente, né? E não estava nem no Por conta da crise stage econômica. Por conta da crise econômica, sim. Se não fosse a crise, eu acredito que não teria tantos problemas, tá? Mas por conta dessa crise econômica que teve de 2016 para 2017, aí eu tive esses problemas mesmo. Clientes que... Inadimplência aumentou. Clientes que deixaram o escritório até mesmo por conta da transferência de responsabilidade, pode acontecer isso. Porque eu acredito assim que o cliente do escritório, além de confiar no escritório, na estrutura propriamente dita, confia também no contador. E aí do nada muda-se o contador, porque afinal de contas eu assumi a carteira de uma outra pessoa. Então você tem que ter toda aquela conversa com cada cliente, ele confiar em você, tem que bater o santo, né? Isso existe e precisa ter entre contador, entre advogados e os clientes. Então acho que isso precisa acontecer. E aí, voltando na questão da história, né? E nesse problema aí eu me vi devendo mais de 50 mil, né? Com um escritório e uma carteira nova minha. E aí foi todo um trabalho em cima disso para poder reverter essa situação. E reverti. Então, se eu pegar ao longo de 5 anos, vamos colocar aí 5 anos, eu saí de um problema de quase 60 mil reais para minha empresa do jeito que está hoje. E vários projetos que eu tenho e 70 clientes. É uma carteira muito boa de clientes? Depende. Para mim tá legal. Marcão, eu acho que... Antes de você entrar nesse assunto, deixa eu te perguntar. Pode falar. Acho que você já vai mergulhando, mas calma aí, vamos por partes. Cara, você herdou uma carteira que ela não estava legal e numa fase a qual já existia uma crise ali, né? Tanto econômica, enfim. Isso. Você acabou herdando uma dívida com o passar dos meses aí, e aí você teve que ter uma retomada. Quantos ficaram com você, né, nesse período? Porque era uma contabilidade que nada de online. Era uma contabilidade catedrática, ou seja, estrutura física ali. E depois você começou a mudar um pouco esse comportamento. Daqueles 20 que você falou? 20 e poucos clientes. 20 e poucos. Quantos ficaram, quantos saíram? E a partir daí, quando você começou a alavancar o seu negócio, quando que você teve o insight de falar, cara, eu vou para online? E qual foi o comportamento dos seus clientes com relação a ver uma contabilidade online, que basicamente existe um endereço sim, né, físico ali, mas você trabalha muito online. Isso. E aí depois eu vou discutir alguns pontos aí. Tá. Vamos lá. Lá em 2016, 17, que eu tive essa carteira de 24 clientes, 25 clientes mais ou menos, eu tinha um escritório, como você mesmo disse, né, totalmente físico. Computadores, gabinetes ali, né? Servidor físico. Toda uma estrutura física. Toda uma estrutura física ali. No momento que eu assumi essa carteira, que os clientes, alguns deles saíram por conta até da crise e tal, ficaram mais ou menos uns 17 a 18 clientes ali, por aí. Então, ou seja, uma parte... pequena ainda, né? De 24, 25 para 17, se for tratar na porcentagem aí, é um valorzinho até razoável. E ali eu tinha, como eu disse, né, 3 funcionários, eu e mais um outro sócio. Então, para você ver, né, eu tinha que ter uma estrutura, na minha visão, relativamente alta para uma quantidade pequena de clientes. E aí veio toda essa ano a ano passando, e aí vem a tua pergunta. Quando que eu tive essa ideia de transformar isso em digital? Um pouquinho antes da pandemia, eu já estava pensando sobre esse assunto, de transformar o escritório em um escritório totalmente virtual ali, rodando só na internet. E aí vem, como fazer isso? Aí foi onde eu comecei a estudar esse cenário e procurar ferramentas que me auxiliassem nisso daí. Então aí eu comecei a migrar sistemas. Muitas vezes eu tive que migrar até a questão de clientes, passar um cliente X para um escritório físico,
porque ele não aceitava aquela estrutura. Porém, hoje a gente vê, principalmente depois da pandemia, que é um negócio que é real e é viável. Mudança de comportamento. Mudança de comportamento. Então, quer dizer, o cliente... Você perdeu alguns clientes nessa transição? Muito pouco, mas tive perdas. Tive sim, mas poucos. Porque a maioria conseguiu migrar. Mas o problema maior, Fernando, é a falta de conhecimento nessa área. Tá? Não é a questão de querer ou não. Tudo a gente fica com medo, né? Quando a gente sai daquela zona de conforto, a gente fica preocupado. O que vai acontecer, né? Mas aí cabe a nós trazer esse conhecimento para o cliente. Porque, por exemplo, hoje eu tenho um sistema que ele roda praticamente sozinho. Eu falo praticamente por quê? Porque o sistema ele ainda precisa de algumas pessoas para analisar algumas situações, né? Mas a parte de cálculos, escriturações, ele faz sozinho. O sistema ele roda sozinho. Tem aplicativos, né? Tanto nos computadores quanto celulares. E aí vem, o cliente sempre vem com a dúvida assim, olha, como que eu trabalho com o seu aplicativo? Então é onde a gente entra para explicar como que é feito, como que ele trabalha com aquilo, como que ele acessa as informações, como que ele faz pedidos. O seu grande desafio inicialmente foi esse? Foi esse. Ensinar o cliente a usar o aplicativo para mandar informações para você. O desafio principal, sim. Não vamos falar nome de ferramentas aqui. Tudo bem. Mas deixa eu cortando um pouco você aqui. Você teve que buscar 10 tipos de ferramentas ou essa única que você está citando, ela já oferece o suficiente para automatizar? Cada escritório tem uma realidade, tá, Fernando? O meu escritório hoje, 2 ferramentas fazem tudo isso daí. Uma ferramenta automatiza toda a parte burocrática ali do escritório, a parte chata, né, que o cliente não gosta nem de ver às vezes. Ele faz tudo aquilo ali sozinho, que é a parte de escrituração fiscal, escrituração contábil, envio de declarações, envio de impostos e por aí vai, guias de impostos e tal. E eu tenho uma outra ferramenta que conversa com esse sistema, que é a parte de solicitações dos clientes. Então eu tenho 2 ferramentas. Mas essa segunda aí, que os clientes fazem as solicitações, isso daí ele funciona de maneira automática. Se por um acaso o próprio escritório, às vezes, está começando agora, fica caro às vezes para fazer determinada coisa, não quiser, um sistema faz 80% do trabalho. É que você vai adquirindo ferramentas a mais, né? Para facilitar ainda mais, entendeu? Mas isso é com o tempo. Mas uma ferramenta consegue fazer 80% do trabalho. Marcão, vou chamar você de Marcão, tá? Já somos amigos aí. E você me falou, hoje você tem em torno de 70, 80 clientes, 70, aproximadamente. Quantos funcionários você tem hoje para cuidar desses 70 clientes? Hoje nós estamos em 2. 2? 2. E a automatização? A automatização em 90%. 90%. O seu grande desafio hoje, então, é ensinar o seu cliente a usar as ferramentas para poder fazer pedidos, se comunicar mais rápido com você. Hoje não é tanto mais o problema principal. Quando a gente iniciou esse trabalho, que foi na época da pandemia, então a gente teve que quebrar muitos paradigmas. Hoje, a própria pandemia já fez isso. A pandemia ajudou nesse processo. Ajudou demais nesse processo, Boa. sim. Não estou... Né, eu quero falar assim, não estou agradecendo pandemia nenhuma, pelo amor de Deus. Mas essa fase fez a gente desenvolver coisas dentro da nossa cabeça mesmo que a gente não sabia que a gente ia conseguir. Então, hoje, o cliente, quando eu falo de uma ferramenta nova, de um aplicativo novo, ele aceita mais facilmente, diferente de 2019. Mas calma aí, você teve que... O seu cliente, essa persona que trabalha, que é seu cliente hoje, você faz uma pré-seleção para ver se realmente ele tem essa aceitação, ou a grande maioria que já vem através de um lead, que você faz essa captação hoje, é uma persona específica
falando assim, já é um empreendedor antenado, conectado, ou não? Ou é uma pessoa que não tem conexão muito com a internet e eu tenho ensinado ele e ele tem aceito bem isso. Como é que é essa persona? A busca dos meus clientes hoje são clientes mais voltados a essa parte realmente de digital. Antenado. Porque a gente começa a chegar numa proporção que a gente não consegue dar o ensinamento na parte de internet propriamente dita, entendeu? Então, uma pessoa mais antenada que é o nosso cliente. Então, a gente busca essa pessoa que está realmente no online também. Por exemplo, hoje tem muito cliente comércio varejista online, que vende aí pelo Facebook, que vende por outros sites, Privalha, que seja, entendeu? Então, e aí esses clientes são os principais onde a gente vai buscar, né? Que são os clientes que já estão no meio da internet também. E, Marcão, aproveitando aqui então, deixa eu já entrar nesse quesito. Hoje a gente tem ouvido bastante a contabilidade falar do spin selling, né? Gestão financeira para o seu negócio. Então, algumas ferramentas como certificado digital, BPO financeiro, são ferramentas que ele começou a colocar dentro do portfólio dele para ele poder ter um aumento do ticket médio e ter uma remuneração para, né, garantir a sua operação, certo? Certo. Como é que você tem visto isso? Como é que você tem trabalhado ou planejado, né, diante desses cenários aí? Então, Fernando, como eu disse, o escritório é de 2017, é um escritório muito novinho. Para mim é muito novo, e se a gente for pegar outros parceiros aí de contabilidade, você percebe que é um embriãozinho mesmo, né? Tá começando agora. Olha, é um embrião, mas muito tecnológico, né? 70 clientes, 2 funcionários, olha, é raro, hein? É muito tecnológico mesmo, bastante. E aí o que acontece? Em 2023, final de 2022 para 2023, foi onde eu comecei a realmente focar praticamente 100% no online, né? E aí, outros projetos virão por meio disso. Por exemplo, BPO financeiro. É interessante? É interessante. Para mim, hoje, acredito que ainda não. Só que em paralelo a isso, por exemplo, eu estou desenvolvendo já uma mentoria na parte de fluxo de caixa. Então vamos falar em BPO financeiro. Legal, BPO financeiro. É todo financeiro que vai ser terceirizado? Ou é uma parte? Eu posso fazer com que meu cliente adquira conhecimento? Posso. Aí onde entrei com esse projeto de mentoria, que no segundo semestre de 2023 vai estar já na ativa aí. Então algumas coisas eu tenho em mente e alguns projetos também tenho em mente. Só que como está tudo muito novo, 5 anos é muito pequeno ainda, muito novo. Então são coisas que a gente vai estudar, que eu estou estudando para que seja implantado ao longo de 2, 3 anos ainda. Então tem alguns projetos que vão vir aí para focar um pouco mais nessa questão, tanto BPO financeiro quanto outros tipos, né? A gente sempre ouve falar em BPO financeiro, né? Mas na verdade a gente tem N coisas aí que dá para fazer nessa linha, nessa mesma linha de pensamento. BPO de RH, BPO de DP, BPO de outras estruturas, né? Que acho que não são exploradas devidamente. Bastante. E Marcão, ainda dentro desse contexto, contabilidade, né, digital, contabilidade online, cada um com umas características. Como é que você está vendo o crescimento, o desenvolvimento das novas estruturas, dos novos profissionais que estão vindo para o mercado? Aliás, você foi professor lá, né? Você teve os seus alunos aí que passaram. Como é que você está vendo hoje essa tendência? Eles estão olhando mais para o digital? Eles querem ser mais uma estrutura física ainda? O que você está percebendo desse comportamento da nova contabilidade? Eu lecionei antes da pandemia, tá? Como eu disse, a pandemia foi um divisor de águas aí nessa linha, tá? Antes eles não viam muito isso. O que eu percebo hoje?
Hoje, eu parei de lecionar nesse período. Depois da pandemia, eu já não estava mais lecionando. Porém, eu ainda tenho contato com algumas pessoas. E eu percebo que a grande maioria está indo para o digital. Não está querendo mais algo físico. Entendeu? Só que ainda a gente tem um grande gargalo aí, que é a questão de automatização. Porque se você for para o virtual, aí sim você vai ter que ter um sistema totalmente automatizado. Então a vontade existe no virtual para essas pessoas que estão vindo. Porém, tem muitos problemas ainda sistêmicos, ferramentas. Então vamos colocar que hoje nós temos aí 10 ferramentas. Então, sei lá, 30%, 40%. 10 ferramentas é um número isolado, tá? 30%, 40% estão totalmente ligadas no virtual. Estão automatizadas. As outras ainda não. E tem sistemas que não estão totalmente automatizados. E aí, se a gente levar em consideração Receita Federal, Secretaria da Fazenda, hoje você não faz mais nada pessoalmente. Salvo algumas exceções de talvez fiscalização, alguma coisa nesse sentido, sabe? Que aí é por solicitação do funcionário da Receita ou da Secretaria da Fazenda. O restante está tudo no meio virtual já. Você não vai fazer mais declaração por meio de papel. Você não vai mais levar uma procuração por pessoalmente. Fisicamente. Não existe mais isso. Então, hoje o escritório, eu falo categoricamente, ele tem que se adaptar ao meio digital. E você vê ainda dentro dessa transição um profissional que se especializou de forma técnica e precisa avançar ainda na questão empresarial. Por quê? Tomar conta de toda essa estrutura que o contador, né, detém esse conhecimento é uma situação. E a outra situação é cuidar do cliente, né? Como é que fazer isso? Como é que, né, acontece isso dentro de uma operação para você que é contador? Ainda é um desafio. Você vê que o pessoal precisa se dedicar muito mais a questões gerenciais e deixar um pouco o tecnês de lado para cuidar do cliente? Vamos lá. Eu acho que eu entendi tua pergunta. Vamos lá. Qualquer coisa você me corta aqui. Mas é assim. O que eu percebo hoje? Técnica, cálculos, envio de planilhas, isso tudo o sistema faz. Tá? Então, o que cabe a nós, contadores, ou alguns auxiliares que nós temos? Cabe a nós sermos o facilitador do nosso cliente para as decisões que ele tem a tomar. Então, eu não vou ficar perdendo mais meu tempo em fazendo uma escrituração ou emitindo uma guia. E sim, eu vou dedicar o meu tempo a ajudar o meu cliente a tomar uma decisão com base naquela escrituração, naquela contabilidade que foi feita ao longo do período. Então, eu não preciso me dedicar 100% à execução da escrituração. E sim pegar aquele resultado que o próprio sistema já te dá e debater alguma coisa com o nosso cliente, alguma decisão futura, o que nós podemos fazer com base nessa informação que nós temos. Então, como você disse, né, o tecnês. Deixa o tecnês para o sistema. A parte de execução deixa para o sistema. Gestão estratégica. Eu acho que é a palavra que eu estava querendo colocar aqui, né? É gerir de forma inteligente para poder ajudar o parceiro aí. Exatamente. Porque, pensa, a gente tem um tempo, né? 24 horas por dia. Imagina você passar a maior parte desse tempo em cima de relatórios, em cima de execução de relatórios. O nosso cliente vai ficar de lado. Então não, deixa o sistema fazer o que ele tem que fazer. Afinal de contas, a gente tem ferramentas para isso. E você se dedica à gestão junto com o teu cliente. Bacana. E dentro do contexto aí, você já demitiu muito cliente? Chegou a demitir muito cliente por conta de não aceitar o modelo implantado? Não cheguei a demitir muito cliente por isso, tá? Mas é assim, eu procuro
na maioria das vezes, eu procuro ensiná-lo a trabalhar com essa nova ferramenta. Porque, afinal de contas, o cliente dele também está trabalhando no virtual. O cliente dele também está comprando no virtual. Então, ele precisa tá no meio. Então, eu falo que eu investi meu tempo muito mais em ensinar o meu cliente a fazer alguma coisa do que simplesmente falar para ele, olha, o meu escritório não é para você, procura algum outro. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro investir meu tempo em ensinar esse cara a estar ali no mercado virtual também. Bacana. E pelo que você está me narrando aqui, né, mostrando, você ganhou mais tempo livre para desenvolver outras atividades de aprendizagem, enfim. Quando você apostou nesse modelo, porque 70 clientes, 2 funcionários, o robô ali, né? As máquinas estão trabalhando para você em muitos, né? Muitas vezes. Quanto você se dedica por dia realmente em olhar isso, cuidar do seu cliente? Quanto tempo livre você tem para poder pensar em estratégia? Como é que é isso? Cara, você sabia que eu nunca parei para pensar exatamente assim, colocar na ponta do lápis as horas? Mas o que eu falo para você é o seguinte, se eu dividir o meu dia em 8 horas de trabalho, que é o comum aí, né? Eu falo para você que eu trabalho 1 hora ou menos em cima do meu sistema. O restante ele faz sozinho, tá? O restante dessas horas, 6 horas e meia, 7 horas e meia, eu me dedico ao cliente. Solucionar problemas que às vezes acontece ali, uma contingência que acontece, ou simplesmente traçar alguma métrica aí para o ano seguinte, com base em algumas informações que a gente adquire ao longo dessa escrituração. Então eu consigo me dedicar hoje praticamente 80% a 90% do meu tempo em resolver coisas que os clientes realmente precisam, e não com escrituração. E não com parte sistêmica. Compreendeu? Perfeito. E que dica que você daria para quem está começando hoje, né, a sua contabilidade, está indo para o caminho do online, né? Ou mesmo aquele contador que já tem os seus clientes, tem 80 clientes, ele está com 8, 10 funcionários, não consegue automatizar. Cara, por onde essas pessoas, né, podem iniciar esse processo? Que dica que você deixaria aí? Então vamos falar assim, vamos falar primeiro aquele que está começando agora, né? Talvez um aluno que saiu da faculdade, se formou agora em contabilidade e quer abrir o escritório, porque a contabilidade ela tem várias linhas de trabalho aí, né? A gente pode falar de auditoria, a gente pode falar de perícia, alguém que trabalha exclusivamente em custos, exclusivamente em fiscal dentro de alguma empresa. Então a gente tem várias atividades que a gente pode desenvolver, né? Uma vez que a gente saiu da faculdade, contador e tal. Agora, vamos pegar aquela pessoa que está realmente querendo abrir um escritório de contabilidade. Para você abrir um escritório, vou contar o que aconteceu comigo, tá? Assim, o que eu vivi, tá bom? A gente sai da faculdade, a gente não tem dinheiro para nada praticamente, né? Isso é uma história minha, tá? Então, o que a gente vai fazer se a gente quer fazer? Primeiro, ter peito e coragem, né? Porque não é fácil. E outra, muitas coisas nós temos que pagar hoje para poder simplesmente ter um escritório mesmo sendo virtual. Por exemplo, o sistema. Então, o sistema hoje, um sistema contábil hoje, o mais barato possível, você vai gastar em torno de R$ 1.500. Um sistema muito bom, assim, que já te resolve o problema. Agora, você acabou de sair da faculdade. Você tem 1 cliente, 2 clientes que você conseguiu ali nesse meio tempo. Contra 1.500 já só de sistema, fora outras coisas. Então, às vezes, pensando por esse lado financeiro, é difícil. Mas hoje tem outras alternativas. Por exemplo, a questão da terceirização, até da mão de obra do escritório. Então, você consegue abrir o teu escritório, dar a tua cara para o teu escritório, só que a execução pode ser feita por outra pessoa, que não aparece. E você paga pela execução. Então, essa é uma forma
de quem está abrindo o escritório hoje não ter tanta despesa ali vinculada e começar com o teu escritório. Isso uma ideia minha para quem está saindo da faculdade, quem está querendo começar agora. Tua segunda questão, um cara que já tem 80 clientes, que tem aí 7, 10 funcionários. Minha visão, se a gente tratar um escritório com 80 clientes a 10 funcionários, a gente está, né, tirando uma média aí, 8 clientes por funcionário. Eu acho pouquíssimo cliente por funcionário. Ou seja, você tem que ter um ticket médio bem alto para poder pagar tudo isso daí, essa sua estrutura. E eu acredito que um escritório nesse formato não está automatizado, tá? Muitas vezes o funcionário ele tem que acessar sistemas, sair de sistemas, escolher outro cliente, fazer alguma atividade onde o sistema poderia estar totalmente automatizado. Então, minha dica, procurar ferramentas capazes de fazer isso. Mas aí vai perder funcionário, vai perder emprego e tal, mas não é por aí. Eu acho que não é aí. Uma coisa que eu sempre trouxe para mim é a seguinte frase, dentre outras, né? Se você não quer perder para um robô, não seja um robô. Então faça pense em coisas que o robô não pensaria. Porque se o robô faz, para que você vai fazer? É o que eu faço dentro do meu escritório hoje. Então por que eu vou fazer uma escrituração se o robô faz para mim? O que eu vou tratar na escrituração? Eu vou tratar erros. Aí eu preciso do humano. E o robô me apresenta os erros que dá e aí eu vou lá e trato isso. Aí sim eu preciso de humano. Então eu não vou transformar 100% do meu escritório em automatizado, né? Em ferramentas que possa proporcionar isso daí. Mas uma boa parte eu consigo. E aí aquela pessoa que se destaca vai ser um braço direito ali dentro daquele escritório. Muito bom, Marcão. Muito bom. Acho que o deslocamento de pessoas, né, ainda é um desafio, né, quando esse cenário, mas que se você tem pessoas e consegue automatizar, eu acho que deslocar ela para cuidar de clientes, cuidar de pessoas, né, é uma solução bem prática, né, e tem funcionado bem para muitas contabilidades, né, que estão pensando já no modelo muito mais humanizado, naquela contabilidade consultiva, né, que se fala muito agora, né, em falar mais com o cliente, entender mais as dores dele, né, e trazer essa equipe para a linha de frente para ajudar nessa transição desse modelo consultivo. Seria uma frente que pelo menos eu vejo muito parceiros, contadores trabalhando com essas soluções. Meu parceiro, eu quero agradecer você, tá, por ter se dedicado a vir até aqui o seu tempo, a participar com a gente desse podcast, alimentando cada vez mais essa cadeia, né, esse ecossistema das contabilidades. A gente já ouviu muitos contadores aqui que tem seus 30, seus 20 funcionários, e você que tem 70 clientes e 2 funcionários apenas. Então é um modelo diferente, é um modelo disruptivo, né? Acho que eu posso dizer dessa maneira. E agradecer por ter colaborado. Acho que fica um convite dentre outros que eu quero te fazer para vir aqui. Então, eu imagino que muitos aqui vão poder ouvir e ver que é possível trabalhar dessa maneira, é possível usar a tecnologia a favor da contabilidade. Muito obrigado aí, tá? Não sei se você tem mais algum ponto, fique à vontade, use esses minutos aqui para acrescentar alguma coisa que você acha que... Fernando, primeiro eu só quero agradecer o convite, cara. Porque dentre tantas pessoas que você pode convidar, tantas pessoas que você pode trazer aqui, você me trouxe e eu fico feliz com isso e agradeço demais essa oportunidade. E assim, histórias a gente tem de monte. Então, outra hora a gente vem aqui para contar outras histórias aí dentro dessa área. Com certeza, não vai faltar essa oportunidade. Legal. Bom, quero agradecer novamente você, agradecer a vocês que estão assistindo e que vão poder consumir e ver que
as possibilidades dentro da contabilidade com tecnologia é possível e ela vem se transformando a cada dia. Então, meu muito obrigado a vocês aí por estarem assistindo e curtindo esses vídeos.